É, galera, a parada da data FIFA tá chegando ao final, né? Temos aí o amistoso não, né? O jogo da seleção brasileira nessa próxima terça-feira, né? E na quarta-feira já retorna o Campeonato Brasileiro. Temos 2 jogos na quarta. Quinta-feira temos mais 4 jogos. Sexta-feira também temos mais jogos, né? Final de semana teremos jogo do Campeonato Brasileiro somente no sábado. Lembrando que no domingo teremos a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Jogo de volta, galera. E vamos acompanhar aqui mais um debate bem interessante do ESPN, do F360, né? Time qual time vai voltar melhor, né, nessa parada da data FIFA, galera? Essa data FIFA foi melhor para qual clube? Eu queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês. Qual clube vai se voltar melhor nessa parada da data FIFA, galera? Deixa o palpite de vocês nos comentários, que é muito importante para o nosso canal. E vamos acompanhar aqui o corte do programa F360, falando tudo sobre os clubes aí do Campeonato Brasileiro. Professor Celso e Breiler. Tivemos essa parada, que ainda não terminou, né? Com data FIFA, jogos das eliminatórias europeias, sul-americanas, africanas, mundo afora. E essa data FIFA é melhor para quem? Qual time que precisa treinar mais, se aprimorar, desenvolver, melhorar? Temos 12 clubes aqui para a gente elencar. Melhor para quem? Por exemplo, Fluminense. Se vocês quiserem, eu clico aqui, ó. Tem alguns detalhes aí, vai. É óbvio que o Fluminense tem que pensar na Libertadores da América, tem o confronto diante do Internacional, tem a recuperação do Marcelo e tem essa adaptação. Lembrando que durante a data FIFA, o Fernando Diniz não está com o Fluminense, está lá. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, eu dei o exemplo do Fluminense, posso dar o exemplo do Palmeiras, aqui, ó. Tem que pensar ainda no substituto do Dudu, né? Busca por reforços livres no mercado? Será agora? Não sei não, hein? É o Pereira, né? Se espera isso, né? É. Preparar time para Conmebol para o confronto diante do Boca. O Santos, só para citar mais um exemplo, o Santos está preocupado com o rebaixamento. Tem que preparar o time aí, tem reforços chegando, Morello e outros, né? E o Diego Aguirre também não está há muito tempo no clube, tem que se ambientar, tem que entrosar. Então, citei 3 exemplos aqui, se vocês quiserem, vocês pedem algum aí. É melhor para quem essa data FIFA, professor Celso Zelt? Pega o Cruzeiro, pra gente ver. É o Cruzeiro? Zé Ricardo. A ambientação do Zé Ricardo. Não, eu pedi o Cruzeiro porque eu acho que o Cruzeiro é um dos que tem menos argumentos. Eu já deixaria o Cruzeiro fora. Porque a gente vai ter que escolher 5 de 12, não é isso? Não, na verdade... Vai até o vai ranqueando tudo. Então pode botar para mim o Cruzeiro em 12º. Mas quem é o primeiro? Não, mas você quer começar do primeiro já? Eu tô querendo fazer o suspensinho. Então tá bom, então o Cruzeiro lá. Cruzeiro é quem menos precisa da data FIFA. Eu acho que eu já achava antes, quando você abriu e tinha um argumento só, então, aí que para mim. Para você, Eugênio? Eu acho que é muito boa para o Grêmio. Mas quem precisa menos? Quem precisa menos da data FIFA? É. Nossa, é difícil. Para mim é o Palmeiras. Concordo. O Palmeiras tem o que fazer, hein? Tem o caso do Dudu. Mas é o time mais pronto. Mas o técnico já conhece todos os jogadores. Há 3 anos lá, time pronto. E continua, que teve uma data FIFA que o técnico também viajou, né? O técnico do Palmeiras foi para Portugal e tal. Não sei como é que tá dessa Ele vez. votou no Palmeiras, professor votou no Cruzeiro, e você? O que menos precisa? É. Talvez seja o Palmeiras mesmo. Então já colocamos, o Palmeiras está pronto para tudo já. Assim, o meu critério, por exemplo, vai ser a urgência, o que o clube tem ali para mudar imediatamente e também mudança interna. O que ali o treinador chegou, o que o cara precisa fazer para ajustar. Então, nesse ponto, o Palmeiras está muito tranquilo, porque não existe uma urgência e o trabalho do Abel é bastante estabilizado. O Botafogo, por exemplo. Botafogo é o líder do campeonato. Mas eu acho que essa parada para o Botafogo caiu do céu. Até pelo barulho que o técnico fez, para o Botafogo foi muito importante essa parada. 11º, professor. Eu continuo com o Cruzeiro. Cruzeiro. Para mim era o 12º. Vou de Fluminense. Para mim, mesmo com o Diniz ausente da seleção, o Fluminense voltou a jogar um bom futebol, o técnico conhece bastante, não vejo por que a parada poderia
ser urgente para o Fluminense. Vocês não estão botando muito embaixo Eugênio. gente que tem coisa muito importante para fazer, não? Não, todo mundo tem coisa importante ali, prof. Não. Tem alguns aí que tem coisas menos importantes. Semifinalista de Libertadores lá embaixo, nós vamos ter que botar em cima gente que tem coisa menos importante. Não, é tudo importante ali. O Cruzeiro lutar contra o rebaixamento? Mas entre isso e o título de campeão da América, acho que tem uma Você distância votou no grande. Né? Cruzeiro e você votou no Fluminense. Fluminense. Eugênio. Cruzeiro. Cruzeiro, é isso? É, Foram 2 votos no Cruzeiro, né? sim. 10º. Olha aí, ó. São Paulo. É o outro. Paulo não Mas tinha São Paulo pode estar dando mais ritmo pro Rames, né? Melhorar e tal, fisicamente e tal. Olha, ó, não vence há 2 meses fora de casa, hein? É, mas Domingo isso aí, tem Maracanã. Mas aí não é a data FIFA a data FIFA que vai mudar, que né? vai resolver. Então temos um voto para o São Paulo. Professor e Breler. Mantém o Fluminense. Fluminense, professor. São Paulo. Tricolor. O São Paulo tem uma final. Não, o E- Fluminense entre tem uma se- semi. Pois é, a final está mais próxima até. Temos Palmeiras, Cruzeiro e São Paulo, hein? Seguimos aqui. Data FIFA, melhor Vamos fechar para no quem? Flu agora, prof. Quem Acho que é o precisa, Flu, agora é o Flu. quem precisa menos. Tô achando que o Santos vai ficar em primeiro lá, hein? O Santos precisa muito. Muito de tudo. De tudo que vier pro Santos, Santos precisa tá de lá. umas 10 data FIFA. Reza braba, promessa, tudo isso. Olha aí, seguimos com Corinthians, Flamengo. Lembrando que o Corinthians tem Sul-Americana também, jogo contra o Fortaleza. Atlético Mineiro, Botafogo. O Atlético Mineiro tem... Vou até clicar aqui. Não enfrenta o líder, né? Recuperação de Zarate, demais jogadores. Tempo para Felipão ajustar a equipe. Mas o Galo está só no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Galo precisa lutar para ir para Libertadores. Então, com estádio novo, empolgação, até para o trabalho do Filipão se sustentar até o fim do ano, Libertadores é fundamental. O Breler já votou no Fluminense aqui, tô certo? Certo? E você, professor? Agora vocês me convenceram em relação ao Galo. Galo. Acho que um nono pro Galo tá bom. Eugênio. Também. Galo. O Galo não tem... Não é? Muito bem. Então temos Botafogo, Corinthians, a dupla Fla-Flu, a dupla Grenal, Santos e Vasco. Tá ficando fácil para vocês agora. É. Acho Ó. que agora é o Fluminense, Olha o Botafogo. ou não? O Botafogo, eu quero botar o Botafogo lá em cima, hein? É? Eu acho que caiu do céu a data FIFA vir depois das declarações do O Bruno time não Lage. tá pronto, o time do Botafogo? Tá, mas o técnico não. Eugênio, vou começar com você agora. Fluminense aí. Fluminense, o Breler é Fluminense. Finalmente. Fluminense. Temos Botafogo, Corinthians, Flamengo, Grêmio e Inter, Santos e Vasco. Tô falando que o Santos vai ser primeiro. Aqui nessa tabela, o Peixe, se bobear, vai ser líder. Manda o Grêmio aí. O Grêmio? Acho que por exclusão, né? Os outros têm. Acho que agora é até a dupla Grenal, né? Dá para encaixar. Grêmio, temos 2 votos no Grêmio. O Eugênio já sinalizou Grêmio ali. Sim, também. Você me viu aqui, né? Fazendo... E o Inter... Daqui a pouco tem Mariana Spinelli, hein? O Inter tem uma semifinal também, mas conseguiu chegar a um equilíbrio legal. A situação no Brasileiro preocupa um pouco. O Inter precisa vencer com o Cudê no Brasileiro, mas na Libertadores já mostrou um futebol muito confiável para lutar pelo título. O Inter também está com o time azeitadinho, não tá? Tá certinho. Apesar do pouco tempo do treinador, mas... É só virar a chave no Brasileiro. Precisa pontuar para ficar numa situação mais tranquila. Então você votou no Inter, Inter. e o Eugênio votaria em quem? Eu não vou quebrar a unanimidade aqui. Não, fica à vontade, Eugênio. Vou com o argumento dos companheiros. Inter até por exclusão, porque agora começa a turma que realmente precisa pensar na vida, né? Então vamos lá, temos 5 vagas ainda. Não estou conseguindo baixar isso aqui, mas tudo bem. Temos Corinthians, Flamengo, Santos, Vasco e Botafogo. Botafogo, Corinthians, Flamengo, Santos e Vasco. Botafogo. Corinthians. Um voto para o Botafogo, um voto para o Corinthians.
Corinthians, porque eu quero botar o Botafogo mais em cima. Não, mas a situação do Corinthians é mais dramática, não? Olha aqui, Mas ó. é o Mas tá menos... fazendo o que exatamente durante a data FIFA? A questão é assim, a lista de tarefas ali. Olha lá, a lista de tarefas. Entendi o Recuperar Fagner e Renato Augusto. Bom, isso tem que recuperar o Renato Augusto a vida inteira. Né? Achar substitutos para os jogadores que saíram. Roger Guedes, Murilo e Adson. Isso aí já está sendo feito. E a data FIFA não vai Mas ele pode resolver isso. aproveitar a data FIFA para, de repente, achar alguém aí. Para sair melhor com a bola, para a bola passar no meio campo, para o Yuri Alberto ser acionado. Aí sim a data FIFA pode ajudar. Não vai ser por aí não. Agora eu consegui baixar. Só temos 4 vagas. Flamengo, Botafogo, Santos e Vasco. A data FIFA melhor para quem? Quem será que precisa acertar mais coisas aí nessa data FIFA? Temos Botafogo, Flamengo, Santos e... O Vasco eu não mostrei ainda, hein? Olha aqui, ó. Preparar time para a luta contra o Z4. Imbróglio de São Januário. Esse é sério, hein? Precisa resolver. Mas esse aí é na data FIFA que vai resolver? E tem mais uma coisa super Que ganha importante. tempo, né? Ter o Payet inteiro bem fisicamente para encaixar no time titular. Então, para o Vasco é providencial. A data FIFA? Bom, muito. Você ganha um tempo para colocar o Payet em próprio forma. técnico, né? Principal contratação. Ramon Dias Ramon sedimentando as ideias dele junto ao time. É muito importante, sem ganhar um tempinho para o Vasco nesse momento. Nós Se a temos... gente for pensar em técnico, consolidar as suas ideias no time, a gente vai falar do técnico do Santos, o técnico do Vasco, o técnico do Botafogo, o técnico... Quer ver? Tem mais, hein? É que vocês não botaram aí o Bahia, porque o Rogério Ceni chegou e não vai poder usar a O data técnico FIFA. do Bahia, o técnico do Internacional, um monte de gente com técnico novo. O Rogério não vai poder usar a data FIFA. O técnico do Atlético Mineiro, o Felipão, também não está tanto Mas tempo. pela situação confortável no campeonato, que dá margem para erro, que dá margem para voltar atrás, eu vejo que o Botafogo está numa situação mais tranquila que esses 3 aí. Então, vou de Botafogo. Também vou. Mais que o Flamengo? O Flamengo tem a final, né? Se a gente considerar só a data FIFA em si, eu acho que é mais importante para Vasco e Botafogo. Mas vocês já vão botar o Botafogo em quarto. Então, peraí, o Breiler votou no Vou guardar o Botafogo Vasco. agora, em quarto. Certo. Eugênio, Tá bem. Botafogo. Professor? Eu queria o Botafogo mais para frente, mas eu sigo os relatores. Podia ser o Flamengo, mas tudo bem, Botafogo. Data FIFA melhor para quem? Amigo e amiga fã de esportes, amigo Breiler, Eugênio, professor Celso Zé. Sobraram os extremos. Quem tem mais coisa para acertar? Só falta vocês me dizerem que o Flamengo tem mais coisa para acertar do que o Santos Futebol Clube. Não do vamos... que o Vasco da Gama. Não vamos Só dizer falta isso. essa aqui no F360. Mas Já não vamos dizer isso. Mas a urgência do Flamengo é maior. É? Pensando na O luta... Santos à beira do seu primeiro rebaixamento? mas não- E a urgência do Flamengo é maior? Não, é maior pelo fato do compromisso da Copa do Brasil estar batendo a porta. No caso de Vasco e Santos, você ainda tem as rodadas do Campeonato Brasileiro para nessa luta. O Flamengo não, é imediato. Então, tanto o Ramon Dias como o Aguirre, mesmo depois da data FIFA, não é terra arrasada. O Flamengo, se não reagir agora, perde o único objetivo que restou no ano, que é a final da Copa do Brasil. Eu estou consultando aqui, porque você está dizendo que não é terra arrasada. Eu vou lembrar o amigo, então, aqui, se a minha internet ajudar, que o Vasco da Gama tem quantos pontos? 17? 17 pontos. 17 pontos, está na zona do chegou aqui. O Vasco da Gama é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Já fez 21 jogos. O Santos Futebol Clube é o 17º, está na zona do rebaixamento, 21 pontos ganhos. E já fez 22 jogos. Isso não tem urgência, Breiler? Tem urgência, mas a do Flamengo é maior pelo fato da Copa do Brasil estar aí. No caso desse, o Vasco, por exemplo, se perde os 2 próximos jogos, não está decretado o rebaixamento. O Santos é a mesma coisa. No caso do Flamengo, é reação realmente imediata. Por isso a parada da data FIFA foi essencial para o Flamengo tentar arrumar casa, para o Flamengo, vindo de uma vitória sobre o Botafogo, conseguir recolocar o time nos eixos. Entendo o seu argumento, mas eu contra-argumento aqui, que se o Flamengo, por acaso, perder a Copa do Brasil, vai ser muito ruim para o Flamengo. Num ano péssimo, porque o Flamengo tem de investimento. Concordo. Mas não é o fim do mundo. Agora, o Vasco voltar para a segunda divisão, o Santos cair pela primeira vez para a segunda divisão, É péssimo. é muito pior, hein? Claro, é muito pior. E me diz aqui a produção.
Só 2 times... Como é que é, Ferrari? Com a pontuação atual do Vasco, só 2 times conseguiram fugir do rebaixamento. O Fluminense e o Ceará. O Fluminense de 2009 e o Ceará em 2018. Nesse formato de Campeonato Brasileiro com 20 clubes. A pontuação do Vasco, ela é muito complicada para o Vasco se salvar. Mas você vota no Flamengo aqui. Você deixa o Flamengo para cima. Voto no Santos. Você vota no Santos. Professor. Eu voto no Flamengo aí pra gente fechar a discussão. Olha aí o peixe na liderança. Santos vai para as cabeças. Data FIFA mais importante, essencial, fundamental, dramática. Para quem? Para o Santos ou para o Vasco? Bom, Eugênio Leal. Eu vou manter o Santos por coerência e acredito que o Santos tem um respiro um pouco maior do que o Vasco. A situação do Vasco é mais complicada e ainda tem a questão Payet. O Payet é a grande esperança de salvação do Vasco e ganhou tempo para colocá-lo em forma. Mas o Santos também tem lá o Morello, tem problema do Soteldo, que a data FIFA não... Nem 10 data FIFAs vão resolver o problema do Soteldo, mas enfim. No caso do Soteldo, ele ainda foi viajar para jogar pela seleção venezuelana. Tem o outro que me foge o nome, o uruguaio, Maximiliano... Me ajuda aí, Ferrari. Outro que chegou recentemente no Santos. O time inteiro. O Vasco tem o Payet, muito importante. Está mostrando mais serviço. O Paulo é ídolo do programa? Eu curto. Curto todas as músicas dele. Voto do Breno. Que não se iniciou ainda. O voto do que a do Santos. Mas, de qualquer maneira, foram 2 votos para o Vasco em segundo, né? Santos em segundo. Você também votou no Santos? Então, Santos aqui... Eu errei, hein? Quase que eu acertei. Falei que o Santos... É Grêmio? Entrou o Grêmio. De onde surgiu o Grêmio? E agora, para botar o Grêmio no lugar no que Grêmio? ele tem que entrar? E o Grêmio aqui. Então sobrou alguma coisa que tem. O Grêmio aqui. Tem 2 Grêmios? O Grêmio é fantasma, surgiu. O programa quer colocar o Grêmio ali, ó. Galera, na minha humilde opinião, o Vasco, a situação é bem pior no campeonato. O Vasco só tem 17 pontos, né? É claro, o Vasco está a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento, mas a quantidade de pontos do Vasco é muito baixa. Então, os jogos pro Vasco vai ser muito mais decisivo. O Flamengo não tem risco de rebaixamento e já a equipe do Vasco, a condição aí de rebaixamento é eminente, assim também para a equipe do Santos. O Santos também tem a situação muito delicada e, na minha opinião, também essa parada da data FIFA não vai ser benéfica para o Botafogo. Mesmo o Botafogo teve aquele problema lá, que o treinador deixou o cargo à disposição. Na minha opinião, galera, o Botafogo estava no ritmo bom. Apesar de ter perdido 2 jogos seguidos, normal perder um jogo na Sul-Americana, que o Botafogo não queria disputar, o Botafogo não queria mesmo tentar passar de fase, tanto que fez de tudo para poder perder os jogos, né, botando o time reserva. E no Campeonato Brasileiro perdeu um clássico para o Flamengo. Na minha opinião, normal, é clássico. É clássico. Já a situação do Vasco é boa. Essa parada da data FIFA, porque tem um jogador muito importante que chegou, o Payet. Na minha opinião, o Payet ainda tá um pouquinho fora de forma, bastante fora de forma, né? E eu acredito, se ele conseguir melhorar nesses dias aí que ficou parado, né? E eu acredito que ele vai ajudar muito a equipe do Vasco a sair dessa situação. O Vasco tem os 2 próximos jogos aí que vai ser determinante aí se o Vasco vai sair dessa condição ou não. O Vasco não pode empatar. O Vasco precisa ganhar esses 6 pontos aí e precisa vencer também o jogo também que o Vasco tem atrasado. O Vasco tem um jogo a menos, então essa diferença de 5 pode cair para 2 pontos, né? Claro, se o Vasco vencer esse jogo que tá faltando, né? Mas a situação não é boa. Não é boa, na minha opinião. O Flamengo tava com aquela crise, né, devido a vários problemas que vem ocasionando aí nos últimos jogos, né, e é isso aí, o Flamengo tem que se recuperar, assim também como a equipe do Vasco. O Vasco também tem a situação difícil. O Botafogo, na minha opinião, a situação não é de crise, né, o Botafogo só perdeu 2 jogos, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro ainda, o Botafogo tem 10 pontos à frente, então não tem por que se preocupar. Entendeu? Na minha opinião, o Botafogo tem muita coisa ainda para poder entregar no campeonato, né? E o título tá na mão do Botafogo, só depende do Botafogo. Quando você tá com a pontuação à frente, só depende de você, não depende de mais ninguém. Entendeu? Essa é a situação do Botafogo, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês aí, qual time vai voltar melhor e para quem foi melhor essa parada da data FIFA, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, dá aquela moral deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.